Vamos embora com notícias, porque Gabriel Ávalos está próximo de fechar com o Fluminense. Vamos falar disso aqui nesse vídeo, os detalhes, pedido do Zubeldia, a discussão na torcida, enfim. A gente fala aqui sobre isso nesse vídeo. A gente fala também aqui no vídeo sobre a situação do Fluminense em relação ao atacante Maceió, para entender melhor essa situação, zagueiro Dantas e lesão de Nonato. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você gostar aqui do nosso canal. Se inscreve aqui também se você... Aliás, deixa o like se você gostar desse vídeo e se inscreve se você gostar do nosso canal. Vambora, cara. A gente abre aqui falando sobre a questão do atacante Maceió. O atacante de 22 anos que tá lá na Portuguesa e chamou bastante atenção, principalmente por conta de um pênalti batido contra o Corinthians, né? E no pênalti que ele bate ali contra o Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista, se liga só, a câmera chegou até a perder o pênalti, porque era o último pênalti, se eu não me engano, da Portuguesa, e ele bateu o pênalti assim, ó. Ele fingiu que ia andar pra trás, olha lá. Não vai andar pra trás, não! Isso! Ele simplesmente bateu o pênalti dessa maneira aí, ó. Não vai andar pra trás, não! É isso. Claro, isso foi o que chamou a atenção em proporções grandes. É um atleta, como eu falei, de 22 anos. E a informação é do Felipe Silva, que é da ESPN. Eu vou botar aqui o trechinho que ele fala, para depois eu comentar em cima exatamente do que ele tá falando e dar a minha impressão sobre a situação, tá? O Maceió tem 22 anos e ele já rodou por alguns clubes, né? Ele é do CRB de Maceió, lá inicialmente, chegou a passar pelo Grêmio, ano passado chegou a jogar 6 jogos pelo Mirassol, estava emprestado e jogou o estadual pela Portuguesa. Olha aí só o comentário, né? Antes que vire uma bomba isso aqui. O Maceió ele tem propostas de alguns times da Série A e da Série B do Brasileirão. O Fluminense foi um dos clubes que demonstrou interesse no Maceió, consultou condições de negócio, valores. Eu ainda não apurei se foi o time que fez a proposta, mas sim, o Fluminense chegou a sondar a situação do Maceió. Então, respondendo no nosso chat, Fluminense de olho num ponta, Fluminense está buscando um camisa 9, que é o Gabriel Ávalos, do Independiente da Argentina. E aí eu não vou entrar aqui na situação do Ávalos, porque aí não é o ponto central. A gente entra depois. O Maceió não é centroavante, tá? Primeira pergunta da torcida. Não, ele é ponta, você pega ali no geral, mas ponta esquerda ali, né? Então não é centroavante. Segunda notícia, o Fluminense não fez proposta pelo Maceió. O próprio Felipe Silva, que é o dono, né, da notícia, tá falando ali. O Fluminense não fez uma proposta. O Fluminense fez uma sondagem e ele tem uma proposta. O que me parece, tá? Vou falar o que me parece. Vou primeiro falar o que me parece no geral. Me parece que o cara teve um destaque, ganhou mídia com esse pênalti, tem 22 anos e o empresário já quer logo saltar o cara na mídia. Então se teve uma ligação do Fluminense nos últimos 5 meses perguntando alguma coisa sobre o jogador, porque o scout faz 1 milhão de negociações por dia, de ligações por dia, o cara já tascou o nome do Fluminense, mesmo que seja o Remo querendo contratar. E aí a gente tá aqui falando do Maceió. Então, isso é o que me parece. Eu não tenho informação, tá? Não tenho informação. Isso é o que me parece. Partindo do pressuposto de que o Fluminense de fato entrou para ver condições de negociação e pensa em contratar, ele não é o nome de centroavante. Ele não é nem mesmo o segundo centroavante que o Fluminense talvez buscaria. Me parece que o Maceió entra naquela categoria que eu cito sempre aqui. Igor Catatal, Lelê, Matheus Babi, Aleph Manga, citando 4 do Campeonato Carioca. Os do Campeonato Paulista normalmente são melhores. Jogadores que se destacam por clubes do interior, a Portuguesa da capital, mas é um time pequeno como se fosse do interior, se destacam por times pequenos em campeonato estadual e que por um preço muito baixo, às vezes você consegue achar ouro ali nesse garimpo. Me parece que seria essa a ótica. Pô, vai lá buscar o moleque, 22 anos, às vezes você paga pouco comparado ao que poderia trazer. Às vezes um moleque que você vai gastar até mais dinheiro trazendo de fora e ele não tem adaptação e tenta a contratação. Isso se de fato
o Fluminense pensa efetivamente na contratação. Como eu falei, minha primeira impressão já parece por outro lado. Mas, tá aí a informação. E é claro, aqui a gente sempre traz opinião também. Sobre a situação do Gabriel Ávalos, hoje mais cedo saiu a notícia de que era um pedido do Zubeldia. A gente vai abordar essa situação já porque tem discussão. Mas a última informação que acabou de ser publicada pelo jornalista Germán Garcia Grova, que foi quem trouxe a informação inicialmente sobre o interesse do Fluminense no Gabriel Ávalos, diz o Germán que o Fluminense avançou por Gabriel Ávalos, tá aí a informação aí na tela. O Fluminense avançou e melhorou a sua proposta pelo atacante paraguaio do Independiente, reduzindo o prazo de pagamento e acelerando para ficar, né, para conseguir ficar com o goleador do Independiente. A situação do Gabriel Ávalos, ela é complexa, eu acho que para a torcida do Fluminense conseguir entender. E mais cedo, eu vou explicar essa situação já, mas mais cedo saiu uma matéria no GE. Globo dizendo que o jogador era um pedido do Zubeldia e que internamente ele estava pressionando pro Independiente aceitar a proposta do Fluminense. Isso por quê? Porque pro jogador é interessante chegar ao mercado do futebol brasileiro. Financeiramente, normalmente é uma evolução, né? Claro. Apesar do Ávalos estar tentando ir para a Copa do Mundo, tá? Ele tá no grupo da seleção paraguaia. Ele é um jogador que participou das eliminatórias que levaram a seleção do Alfaro à Copa do Mundo de 2026 e ele tem esperanças ainda. No Independiente, ele está numa liga menor, mas não joga Libertadores, mas é titular absoluto do Independiente, apesar de ter ido mal ano passado na visão da torcida dos Rojos, né? Na visão da torcida deles, ele foi mal. Nesse ano começou bem, a ponto da galera colocar dúvidas sobre essa venda ser muito boa ou não, apesar de muitas críticas ainda em cima dele. Uma espécie de Everaldo, só que se o Everaldo tivesse começado bem esse ano. Qual que é a situação da minha visão sobre isso, tá? Por que eu falei que é uma situação complexa para o torcedor? Porque o Ávalos chegando, ele chega com uma mira gigantesca na cara dele, de que ele é um 9 de peso. E a torcida sabe que ele não é um 9 de peso. Eu acho que a torcida também, quando analisa, sabe que o Gabriel Ávalos não é o pior centroavante do mundo, ele não é horroroso. Ele fez gols na Liga Argentina, que não é uma liga hoje das mais fortes do continente, é bem verdade, mas é uma liga, pô, o cara fazer gol no Campeonato Argentino, o cara jogar no Independiente, jogar em time, o cara é respeitado, ele tem que ser mesmo. Por outro lado, cara, a torcida acho que sabe disso, sabe que o Ávalos não é a contratação do Lucão do Break ou a contratação do Kaique, que lembra do Kaique, do centroavante, não é a contratação do Maranhão, ou, né, enfim, não são esses jogadores. Por outro lado, a torcida sabe também que foi prometido a ela o 9 de peso. E por mais que não tenha sido dito 9 de peso, né, quando foi perguntado sobre centroavante, o presidente do Fluminense lá atrás, no dia 16 de janeiro, chegou a falar, vou até abrir aspas aqui, a gente quer trazer um jogador de peso. Vamos dar o nosso melhor para isso, não sei quanto vai custar, mas entendo que dá para trazer um grande jogador que vai nos ajudar bastante. Então, grande jogador de peso. A última comunicação da diretoria, a última comunicação do Fluminense com o seu torcedor, foi falando que o jogador que chegaria para essa posição é um jogador de peso. E por isso que eu falo por várias vezes aqui que o grande problema do Fluminense hoje é um problema em relação à comunicação, como se comunica. Eu acho que a torcida entenderia, claro, parte da torcida, sempre vai ter parte que vai estar contra tudo, sempre vai ter parte que também vai estar a favor de tudo, né? Basta ver o São Paulo lá também. O São Paulo tem gente que defendeu o Júlio Casares, assim como tem gente também que vai ficar contra, presidentes que são muito positivos. Então não entro nesse mérito aqui, tô falando dessa galera extremista. Mas eu tendo a entender que a torcida, ela por várias vezes, ela fica à deriva. E aí, a última informação que o torcedor teve a gente vai buscar um 9 de peso. O Fluminense pode ter mudado a rota. Eu entendo que, claro, vai sofrer as críticas dos erros de negociação que teve, do tempo que ficou negociando com o Hulk, do tempo que demorou para responder a proposta do Buanga, por exemplo, para abrir negociação com o John Arias, que foi um tempo perdido, deu tempo para a galera de lá pensar também. Ah, mas eles já iam recusar antes. Beleza, irmão, mas deu tempo para os caras pensarem também.
Então, é claro que vai sofrer as críticas em relação a isso. Mas eu mesmo, me considero um torcedor mais pro lado do racional, falei por várias vezes. O Fluminense tem que fazer uma loucura, mas uma loucura aceitável dentro dessa janela. O Fluminense não pode rasgar 10 milhões de dólares pagando 25 milhões no Buanga. Ah, mas precisa de um 9 para essa temporada. A gente vai perder 15 milhões de dólares, porque dava buscar o Buanga por 13 no meio do ano, então vamos pegar o Buanga por 13. E acontece, rotas podem ser alteradas. Elas podem ser alteradas. O Fluminense poderia chegar pro torcedor e falar, gente, olha só, a gente mudou o perfil. O nosso objetivo era a contratação de um nome que ia chegar com muitos gols, etc. E a gente acabou mudando o perfil porque a gente não vai rasgar dinheiro do Fluminense. A gente não vai gastar mais do que a gente acha que o jogador valha. A gente não vai entrar no mercado inflacionado para entrar de otário no mercado. Claro, não com essas palavras, não é convidar uma coletiva, mas é fazer isso. Só que a gestão de comunicação do Fluminense é péssima. Ela acha que o torcedor tem que aceitar tudo que é falado para ele. E que todo mundo que está lá dentro sabe muito mais do que qualquer um. Então aceita e pronto. Isso é um problema desde 2019. E claro, quem tá lá sabe mais mesmo, mas a torcida, né, é o motivo do clube existir. Então tem momentos que, né, se não precisa que a torcida apoie, então a torcida precisa saber mais, precisa ter mais informações. E aí quando o torcedor lê pedido do Zubeldia pro jogador que a torcida tá criticando, dá a impressão de que é uma transferência de responsabilidade. Detalhe, eu mesmo falei isso aqui como comentário há pouco tempo atrás. Falei, olha, gente, é meio nítido. Se o Fluminense tentou o Hulk do futebol brasileiro, tentou o Buanga, um gabonês francês que joga na MLS, quando o Fluminense muda a rota e vai pegar 3 centroavantes na reta final da janela, todos do futebol argentino, e mesmo o que é paraguai está no futebol argentino há um tempo. A comissão técnica do Fluminense, tirando o Grueso, que é equatoriano, todos são argentinos. Pô, é meio nítido que a comissão técnica do Fluminense é que indicou, porque é um mercado onde é mais simples para eles, eles têm mais segurança, têm mais contatos, facilita. Então é meio nítido que isso passa por uma indicação da comissão técnica do Zubeldia. Precisa jogar na conta, foi meio nítido. Só que aí quando sai isso, a torcida do Fluminense entra numa espiral maluca, porque de fato tá ensandecida e eu acho que num nível acima. Mas entende como que não é injustificável esse clima acima que a torcida tá? Como isso veio sendo nutrido durante muito tempo, inclusive pelo discurso. A gente falava internamente com as pessoas e falava com pessoas que ouviam pessoas e todo mundo falava, não tem hipótese de não vir o camisa 9, não tem hipótese de não vir um camisa 9. Aí o presidente vai pra coletiva e fala, vem um jogador de peso. Meu amigo, o tic-tac da janela não tem nem mais 10 dias pra rodar. A verdade é essa, é uma semana, terça que vem, fecha a janela internacional. O Gabriel Alves é longe do que o torcedor esperava. Ele não é horroroso, tá? Ele não me parece ser horroroso, o Gabriel Alves. Parece um centroavante naquele estilão mesmo. Ah, mas os números, de fato, começou a meter gol, mas, velho, mas as últimas 3, 4 temporadas são tão ruins. Só que o cara já chega com a mira na mão. Se um centroavante que chegasse em qualquer time teria direito a 2 erros, e talvez um centroavante com mais bagagem, um 9 de peso, teria direito a 5 erros, o Ávalos não tem direito a meio erro. Tem que chegar e meter gol. Tem que chegar e resolver. E é muito difícil que isso aconteça. Vai jogar com a mira na testa. É um jogador que, infelizmente, de início, ou vai muito bem ou tá fadado a ser achincalhado, como o Everaldo foi no ano passado. E o Everaldo, no segundo semestre, principalmente, deu motivos também para isso, ficando sem fazer gol de agosto até dezembro. Enfim, na minha impressão, parece não ser um ótimo movimento, não. Vamos falar aqui só sobre... Deixa eu girar o assunto, né? Sobre o zagueiro Dantas, tá? Informação lá do pessoal do Guilherme Abraão, lá da Itatiaia, é que o zagueiro Dantas, do Novo Horizontino, 21 anos, o Fluminense tem interesse no jogador. Já teria havido, inclusive, consultas do Fluminense por ele. É um zagueiro, como eu falei, de 21 anos, não é um cara no hype total, né? Fez ano passado uma boa Série B pelo Novo Horizontino. Eu confesso que não conheço o jogador, tá? Admito que quando não conheço. Como eu falei, 21 anos, fez um bom Paulistão na avaliação de quem acompanhou. É daqui do Rio de Janeiro, foi revelado pelo Bangu. E foi revelado não, né? Passou nas bases do Bangu, ele sobe profissional. Pertence hoje ao Grêmio Novo Horizontino, que no ano passado teve ele já negociações com o Red Bull Bragantino e com o Botafogo
mas na época o Red Bull queria o jogador por empréstimo, só que o Novo Horizontino afirmou que não abriria negócio por menos de 3 milhões de dólares, tá? Então o Fluminense estaria tentando essa contratação. Eu fico em dúvida sobre em qual perfil o Dantas está ali, né? Se é uma aposta, como é a situação do Maceió que eu citei, ou se já é o zagueiro para suprir para a temporada, pensando na substituição do Nino. Acho que ele não se encaixa em nenhum dos dois. Não dá pra meter um moleque que jogou meia temporada, uma temporada pelo Novo Horizontino, como se fosse a salvação da nossa zaga. Também não dá pra dizer que 3 milhões de dólares a gente tá contratando uma aposta. O mercado inflacionou, mas a gente não precisa, né, inflacionar junto na maluquice. Mas, de certa maneira, me parece uma boa contratação. Parece um bom tipo de situação que eu gostaria de ver no Fluminense. Tem que saber mais do jogador, tô falando mais do modelo do negócio. Vamos ficar de olho, tentar apurar, tentar entender melhor se tem alguma coisa de fato. E pra fechar, cara, informação sobre o Nonato. Eu apurei aqui enquanto tava gravando, vi até que o Fluminense já divulgou. O Nonato tem lesão de grau 1 no músculo da coxa, voltou a ter outra lesão e, enfim, tá fora. Eu até tomei um susto na hora que ele postou uma foto ali em preto e branco, resiliência, porque ele teve uma lesão muscular, foi pro jogo contra o Vasco, no jogo contra o Vasco ele se lesiona de novo e saiu chorando, enfim, todo mundo ficou muito preocupado. Só chama atenção, porque sobre o Nonato, para falar dos volantes, chama atenção porque no caso do Nonato é outra lesão, tá? Ele teve lesão anteriormente na coxa esquerda, estava 100% recuperado, foi pro jogo normalmente e acabou tendo uma outra lesão agora, já segundo a divulgação do próprio Fluminense, na coxa direita. Então assim, é um azar bizarro. E aí no caso, né, especificamente do Nonato, vamos ver como é que vai ser para domingo. O Bernal tá suspenso. Caso o Hércules, que sentiu dores no pubis, ainda não foi relacionado, não volte, Bernal deve... aliás, o Otávio deve acabar indo pro jogo. É preocupante, ou então o Super Dia vai ter que inventar. Então é isso. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu.